Aí, pessoal, finalmente estamos ao vivo. Desculpe o nosso delay para entrar no ar, tivemos algumas falhas técnicas, mas agora sim estamos ao vivo com o Mercado Informal de hoje. Hoje falaremos sobre inovação e como a inovação pretende, de alguma forma, nos auxiliar para sair dessa crise que se instaurou em nosso país, quiçá até no mundo, né? O mundo todo fala sobre a recuperação econômica e sobre o retorno à mobilidade produtiva que nós tínhamos antes dessa crise que começou na saúde e se espalhou por todos os outros meandros da nossa produção econômica. Com a gente hoje, nossos convidados, a Aline, que é pesquisadora fellow lá da Universidade de Brighton, na Inglaterra, e o Saulo Rodrigues, que é gestor da Supera, do Supera Park, a melhor incubadora de empresas do país, segundo vários conhecidos aí no setor. Muito bem-vindos vocês dois, a nossa história aí já na época de acadêmicos já era bastante extensa aí de amizade, e conosco hoje temos apenas a professora Beatriz Celan, já que o Marcelo Bufa ainda não retornou de sua busca por cigarros na padaria mais próxima. Ele deve chegar dentro de instantes, não temos notícias dele, mas como ele é patrocinado pela Marlboro, sabemos que ele vai arrumar cigarro em algum lugar. E na técnica vocês não estão ouvindo essa pessoa, mas ela está aqui atrás de toda essa conversa que nós vamos ter, está a Isabela. Bem, vamos iniciar então já o nosso papo. Eu gostaria que a Aline, primeiro as damas, se apresentasse, dissesse um pouquinho o que você tem feito no campo da inovação e o que é que você foi fazer aí na Inglaterra, Aline. Tá certo. Obrigada pelo convite, Christian, Bia. Prazer estar no programa com vocês. Aqui já é 20 para as 10, a gente começou agora há pouco, e a gente está no verão aqui na Inglaterra, né? Mas está a 18 graus, está bem quente aqui para a gente, né? Já dá para ir para a praia correr. Enfim, o prazer também estar com o Sal. Na verdade, a minha história na inovação começou na Supera. Eu comecei fazendo meu mestrado e logo entrei em contato com o Parque Tecnológico, que hoje, né, tem uma das suas unidades, a Supera Park, né, enfim. E eu fiz o meu mestrado na área de inovação, o meu doutorado na área de inovação também. Ao mesmo tempo, trabalhava na estruturação do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Depois eu decidi fazer um doutorado sanduíche, enquanto fazia o doutorado, né, porque eu fazia muitas atividades, eu falei, não, preciso fazer um sanduíche para poder ter um tempo para pensar na tese, que eu acho que todo mundo passou por isso. E aí, quando eu fui convidada para assumir a Superintendência de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Fomento da TI do Estado de Goiás. Então, eu passei de quem trabalhava para estruturar um projeto de parque tecnológico e pesquisava sobre isso ao mesmo tempo, então era pesquisa aplicada mesmo, era um modelo de negócios de organizações gestoras de parques tecnológicos. Então, a gente terminou o trabalho lá na FIPASE, que é a gestora da Supera, e eu fui para o estado de Goiás, então, trabalhar com política, e lá nós estruturamos políticas na área de fomento, em parceria também com a FAPEG, para parques, incubadoras de empresas, e dentro da secretaria nós estruturamos um programa de arranjos produtivos locais, para apoiar a inovação em arranjos produtivos locais, mesmo que eles fossem de baixa intensidade tecnológica. E naquele momento a gente conseguiu estabelecer laboratórios compartilhados. A gente vai falar sobre isso depois se vocês tiverem alguma pergunta, mas então a gente trabalhava com clusters no Brasil, no estado em desenvolvimento, num país em desenvolvimento, para cluster de empresas de baixa intensidade tecnológica. Então, essa é uma experiência bem bacana, onde a inovação, esse nome que assusta, né? Assusta a empresa na área de tecnologia. Imagina uma empresa que está muito fora da área de TI. Então, a inovação, ela é possível, ela era desejada e ela era mais do que importante para essas micro e pequenas empresas que a gente trabalhava. E aí, depois de vários anos no governo, 4 anos e meio, eu tive uma bolsa de pós-doutorado, e aí vim trabalhar também novos modelos de ambientes de inovação, aceleradoras, hubs, makerspaces, as catapults, que são as catapults daqui da Inglaterra, que depois a gente pode falar sobre isso também. E voltei ao Brasil,
Mas depois de um tempo, depois de passar o tempo necessário, eu fui convidada a voltar aqui para a Inglaterra para trabalhar como Research Fellow no Centrim, que é o Center for Research in Change, Entrepreneurship and Innovation Management. E aqui no Centrim, da University of Brighton, eu sou basicamente pesquisadora, eu trabalho com Open Innovation para inovação aberta para pequenas empresas. A gente acabou de terminar um trabalho belíssimo, que se chama Inspire, completamente disponível na internet, que criou uma série de ferramentas para auxiliar as empresas a desenvolverem colaborações estratégicas para inovação, microempresas, né, especificamente, que é um trabalho mais focado ainda. E agora eu vou começar um novo projeto que se chama Bright, que é junto com uma aceleradora, e aí eu falo um pouco mais depois, durante o programa. E é isso. Puxa, bastante coisa, hein? Nossa, você tem andado ocupada desde a última vez que a gente se viu. Acho que bastante. Acho que um pouco, Christian. Um pouco. Tem várias histórias aí, várias histórias boas, algumas envolvendo o Saulo. Entendi, com certeza. E, Saulo, como é que andam as coisas aí na Supera? Conta um pouquinho sobre o que tem acontecido por aí. Andam bem. Primeiro é um prazer estar com vocês, é um prazer estar com a Aline, com a Bia, com o Christian. São todos amigos, né? Acho fundamental deixar muito claro isso. Vocês correm, quem está nos assistindo, corre o risco de ver um papo como se fosse um papo dentro de um bar ou tomando uma cerveja, porque eu sou da mesma turma que a Bia, né? Só que eu não fiz economia, fiz administração, sou da 11ª aqui da FE. Com o Christian, nós fizemos o mestrado juntos, né, Christian? Eu não fiz o doutorado. Vocês me veem? Vocês me veem? Tocou, gente. Sim. Não pode acontecer. Desculpa. Não, pode? Claro que pode. Aconteceu, mas já parei aqui, já. Coloquei na luinha ali, para que isso não aconteça novamente. Mas com o Christian fiz mestrado e com a Aline trabalhei, poxa, conheci muitos lugares também, nossa, pude aprender muita coisa com ela, podemos aprender juntos muita coisa, eu acho que no ambiente da Supera, no ambiente da FIPASE, e acho que isso é o que faz com que a gente possa bater um papo bem interessante hoje. Estou na Supera há 11 anos já, e aí aquela confusão, né? Estou na Supera incubadora, mas ao mesmo tempo é o Supera Park, é OA e tal. Então a gente pode até falar, tipo, estou na Supera e pronto, acaba sendo indicativo de que eu estou participando daquele ambiente de inovação. A Supera está muito diferente hoje, né, da época que nós... Aline, Dalton, Camila, o outro Saulo, todo mundo ali junto, a Bia também, né? Bia também, ué. Eu também tive incubado aí com uma empresa, eu era gestor de uma empresa, aí lembra? Exatamente, então tá todo mundo nesse mesmo esforço, né? Mas mudou muito, né? Nós saímos ali de algumas unidades que eram unidades pequenas, em que a gente tinha um modelo bem tradicional de incubação, né? Aquelas as divisórias mesmo, tudo muito restrito e limitado até de atuação, e passamos agora para 2 prédios, que são 2 prédios grandes, dentro da universidade também, aqui no campus de Ribeirão Preto, dentro da Universidade de São Paulo, e que está em expansão, né? Então, aquilo que a Aline, de alguma forma, sonhava em que pudesse acontecer, né, ali por volta de 2012, mais ou menos, eu lembro também do esforço grande, eu não participava tanto, mas eu via o esforço que o pessoal tinha em tentar definir quais seriam os parâmetros do parque tecnológico, né, não só um aglomerado de empresas, não só um distrito de empresas, não só a incubadora, não só um centro de tecnologia, mas tudo isso funcionando, né, tudo isso fazendo sentido. E para a gente, durante muito tempo, foram coisas, de alguma forma, isoladas, mas hoje já não é mais, né? E algumas ações que podem hoje ser já elogiadas, foram ações que só foram possíveis por conta também desse ambiente, né? Quando a gente fala de cooperação, quando a gente fala de capacidades técnicas que as pessoas precisam desenvolver ao longo de anos, isso é possível por conta do ambiente e, claro, também por conta de uma rede que está junto desse ambiente de inovação até hoje. E acho que todos vocês continuam, de alguma forma, conectados a isso. Eu tive com o Saulo recentemente, eu levei uma turma de estudantes estrangeiros, não sei se você lembra disso, Saulo, faz um ano mais ou menos,
e tinha uma parte da turma estrangeira, outra parte era brasileira, a gente foi visitar lá, tá bem bacana mesmo. Eu acho que o salto em relação à disponibilidade de recursos e qualidade técnica melhorou bastante, e como era para acontecer, e lógico, vocês não foram eleitos melhor incubadora do Brasil à toa, né? Quem foi, em que associação foi feita essa escolha, Sal? Nós temos aqui no Brasil a Associação Nacional, né, de Agentes Promotores de Tecnologia, chama Amprotec, resume dizendo que é a Associação de Parques e Incubadoras, né, Aline? Mas não é só isso, são aceleradoras, são outros ambientes de inovação também. Então, a Amprotec, em 2015, nos concedeu o prêmio de melhor incubadora, e agora, em 2019, até estava contando para os colegas que eu fui para Doha o ano passado justamente por conta de uma outra premiação, em que a incubadora ficou entre uma das 20 melhores do mundo na categoria de incubadora relacionada a universidades. Então, são alguns reconhecimentos que a gente vem alcançando, né? E, claro, cada um tem a sua métrica, é importante até a gente falar isso. O que seria uma métrica de sucesso para uma incubadora, né? Claro, são os projetos que estão ali, é faturamento das empresas, é o ambiente também de negócios que ela desenvolve e que ela participa, né? Mas cada um deles tem a sua métrica e a gente vai se aprimorando, né, em diferentes métricas para que a gente possa também estar nesses patamares. Muito bem, Saulo e Aline, eu acho que vocês já devem ter notado que estamos passando por um período bastante atípico, não só no nosso país, mas em todo o planeta, em todo lugar que existem seres humanos, estamos passando por uma dificuldade. Minha máscara está escondida em algum lugar aqui também. Não sei se vocês ouviram falar, tem um vírus por aí, né? Um negócio meio complicado. Aqui no Brasil foi mais ou menos uma gripezinha, né? Não, mentira, né? Aqui pegou mais do que nos outros lugares. Nós tivemos já uma quantidade absurda. Os últimos números que eu vi, acho que tem mais de 115 mil mortos, não é isso? E eu sei que vocês têm diferentes perspectivas do problema. A Aline está vendo esse problema lá pela perspectiva das ações governamentais na Inglaterra e o impacto da saída da Inglaterra do mercado comum europeu, somado ao impacto desta crise. Então, eu imagino que vocês estejam sentindo diferentes dores do que a gente está sentindo aqui no Brasil, mas o Saulo ele está diretamente envolvido na iniciativa de combate ao vírus aqui no Brasil, né? O Saulo ele está como gestor de um dos lugares onde estão sendo desenvolvidas medidas para controle da contaminação. Imagino que vocês estejam fazendo, vocês têm inclusive aí um processo de exames, né, Saulo? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aline, primeiro, para começar contigo, como ficou o ambiente de inovação aí na Inglaterra com essa questão do vírus? Para quem lida com pesquisa acadêmica na área de inovação, o que é o seu caso, qual foi o impacto direto disso? E nós sabemos também que a Inglaterra ela abriga o headquarter da AstraZeneca, que está, de alguma forma, encabeçando o desenvolvimento daquela vacina que tem ali um laboratório de Oxford que está desenvolvendo, que no Brasil tem um convênio aqui, com essa nova vacina que está para sair. Eu queria saber o seguinte, como é que vocês se impactaram aí e se realmente a Inglaterra está conseguindo dar respostas à altura dos dilemas que foram criados com essa situação da pandemia? Bom, aqui, como em qualquer lugar do mundo, não foi e não é uma gripezinha, né? Nem de longe chegou a ser isso. Aqui é uma ilha onde morreram muitas pessoas, e a gente tem que lembrar, né, eu sempre tenho uma discussão com vários dos nossos colegas, que não é só também o número de mortes, é o número das consequências que ficam para as pessoas que tiveram essa doença e pessoas jovens mesmo que tiveram essa doença. No meu caso, como pesquisadora, foi muito rápida a mudança para o trabalho remoto. A maioria das pessoas começou a trabalhar remotamente muito rápido, mas esse muito rápido, na verdade, aqui, acho que tanto quanto aí no Brasil, demorou um pouco para, assim, no dia que falava a gente vai fechar, a gente fechou mesmo, né? A escola encerrou as atividades, a faculdade encerrou as atividades e todo mundo foi para casa.
mas foi muito tarde. Então, o contágio aqui aconteceu, foi muito grande também, e muitas pessoas tiveram um problema. E, além disso, a gente está no meio de um Brexit, onde a dificuldade para imigrantes, né, continuarem trabalhando aqui, para quem, especialmente para quem também não tem trabalho, é grande. Então, a gente está num momento de muita incerteza aqui nesse país, né, incerteza do que acontece, porque várias das condições da saída da Inglaterra ainda não foram definidas, porque a saída ocorre agora, dia 31 de dezembro, nesse ano, ainda não aconteceu. Foi aprovar a saída, a aprovação da saída, né, a oficialização da saída foi entregue agora, no início do ano, mas a saída mesmo ocorre no final. Então, ainda tem muita coisa para ser discutida, eram centenas de itens a serem discutidos, e isso ainda efetivamente não ocorreu. Por exemplo, uma das principais fontes de financiamento da pesquisa, e inclusive nos meus projetos, é a Comunidade Europeia. E sem o dinheiro, a gente ainda não tem certeza se a Comunidade Europeia vai continuar financiando os projetos cujos líderes são entidades de pesquisa, instituições de pesquisa britânicas. Então, isso impacta enormemente os projetos que são desenvolvidos e muitos projetos são desenvolvidos em parceria com os outros países. Por exemplo, o projeto que a gente acabou agora, que é o Inspire, é um projeto que envolve 9 países, 9 instituições, são 7 países diferentes, e sem os recursos da União Europeia seria impossível desenvolver, porque a gente tem estudo de caso feito com entrevista, cujos dados coletados em todas as regiões europeias, o tamanho do projeto não daria pé para fazer isso. Então, a gente sente, sim, que pode haver, porque já existe uma tendência a não ter líderes britânicos dentro dos projetos. Então, por exemplo, a Universidade de Brighton não seria líder, como foi no projeto passado, quando aplicar para um projeto de fundo que vem da Comunidade Europeia. Então, isso já é um problema enorme. No nosso caso ainda, o Centrim, ele trabalha com pesquisa aplicada. Então, a ideia é que a gente gere uma metodologia que possa ser utilizada numa intervenção com a empresa. Então, é um pouquinho diferente do que um centro de pesquisa que vai fazer a pesquisa sobre com um determinado objetivo e apresentar um relatório. Na verdade, por exemplo, o Inspire, ele gerou uma metodologia com ferramentas, casos e uma metodologia de intervenção também, que inclui um Canvas, a aplicação desse Canvas, o coaching e a forma de desenvolvimento desse coaching, estabelecimento de parcerias e o modelo de estabelecimento dessas parcerias e como isso se dá. Então, ele é um programa, né? Ele se transformou num programa para intervenção nessas empresas. Então, e esse programa hoje, que vai ser aplicado junto com uma aceleradora, olha só o problema. Olha o problema que está acontecendo. As aceleradoras, normalmente, elas têm um prédio, ela tem um corpo, certo? A aceleradora tem um corpo. Então, a aceleradora é privada, e a gente chega com um programa. Então, vamos chamar o programa de alma. Então, o Spire vai dar uma alma para esse corpo. Depois do vírus, muito pouca gente está interessada em voltar para um corpo e ficar dentro desse corpo, utilizar a infraestrutura. Então, o que a gente vê aqui, depois o Saulo vai falar como é que está acontecendo isso lá, seria muito interessante entender. Mas o que a gente vê aqui é que as empresas querem muito mais um modelo de utilização de espaços para determinados eventos, mas específico, e ainda nem sabe quando isso vai poder voltar. Querem um espaço para reuniões, mas também quando tem algum equipamento que precisa ser utilizado lá. Então, qual que é essa raridade desse equipamento? Quão raro esse equipamento que você precisa ir até lá para usar? Né? Precisa ir até essa aceleradora para usar. Porque hoje a alma está sendo entregue do jeito que a gente está fazendo aqui. Então, o programa que eu estou desenvolvendo, que é o Inspire, mas agora eu tenho que transformar ele em online. Então, todo esse trabalho de criar essa alma virtual, né, de entregar virtualmente, está sendo feito agora. E essa entrega, né, então a gente criou a metodologia do Inspire, criou o programa para intervenção em empresa, criou as formas de também acompanhamento do programa com o dinheiro da Comunidade Europeia. E sorte nossa que também com recursos da Comunidade Europeia, que o projeto já havia sido aprovado, ele vai ser entregue, vai ser aplicado, a intervenção vai ser implementada
junto à aceleradora. Mas é óbvio que essa aceleradora está encontrando muito mais restrição junto às pequenas empresas que ela está abordando para encher o prédio, para lotar seus espaços de residência. Então, a gente tem aí um novo modelo de negócio sendo discutido de como essas aceleradoras vão sobreviver. Como esses espaços, que eram antes baseados em espaços físicos, que antes, por mais que se cobre, por mais que se consiga, antes, né, o modelo era esse, por mais que você gerasse recursos com determinados serviços, também parte da residência ajudava a fazer a própria manutenção do espaço. Nesse caso, essa aceleradora que a gente está trabalhando em particular, que é uma aceleradora privada, parte dos recursos vinha, assim, dessa residência. Né? Então, isso, olha só, já começou a afetar. E esse novo modelo de negócios dessas aceleradoras está sendo repensado agora, em conjunto. Então, não existe ainda um manual de como isso vai acontecer, ou um manual, um guia, uma orientação de como isso vai acontecer para eles. Então, a gente está agora no meio dessa discussão. Eu imagino que seja um problema que o Saulo deva estar tendo também, né, Saulo? Essa questão do ambiente de inovação sem o físico, sem o contato físico. Desculpa te interromper, viu, Aline, mas é que você tocou numa questão que eu acho que fala diretamente com o Saulo. Como é que você está conseguindo gerir o negócio lá, cara? Ou você está sozinho lá na Supera, você está com 2 prédios só para você? Como é que está acontecendo? Se não me engano, dia 20 de março, eu posso estar até enganado, mas se não me engano foi esse. O dia 20 de março parecia, sim, um dia em que todo mundo sumiu da terra, da face da Terra, né? Então era realmente um ambiente fantasma. Mas eu acho que uma questão que acaba nos diferenciando, né, em relação ao programa que a Aline desenha e implanta agora, do nosso, é o tipo de empresa atendida, tá? Isso é um pequeno detalhe que é um detalhe relevante quando a gente fala dessa manutenção, das pessoas usando o espaço, estando ali, a gente tendo o nosso significado mesmo, né, pelo menos aquele que a gente tinha antes. Então, para mim, uma das respostas é essa. A gente tem muitas empresas que são da área laboratorial, né? Então, muitas que estão ali fazendo suas pesquisas e desenvolvimento, e que aí também, como uma coincidência, como a Aline estava colocando muito a questão até da fonte de recursos, né, do projeto, mas aqui a fonte de recurso para as empresas, muitas vezes, ela também é um recurso da FAPESP, aqui da nossa fundação de amparo, né, a pesquisa, e aí isso não parou, né? A própria FAPESP, ela dilatou alguns prazos de prestação de contas, dilatou alguns prazos também de concessão de recursos, mas ela não parou. Então, se, por exemplo, o Christian e Bia tinham um projeto para desenvolver, tinham que provar a viabilidade técnica daquilo em determinado período, esses projetos continuam, né? Então, isso foi uma diferença do que a Aline viu também. Entendi. Saulo, fala um pouquinho sobre os incubados que estão envolvidos no processo de exames aqui do coronavírus. Parece que você tem um pessoal aí que está trabalhando no desenvolvimento de tecnologias de exames ou mesmo processando os exames aqui da região, não é isso? Sim. O que eu vou também explicar historicamente de uma maneira rápida. Nós temos uma vantagem, sim, a gente talvez tenha sabido utilizar um pouquinho, não tão bem essa vantagem, mas é a vantagem de ter se deparado com a Covid-19 um pouquinho depois de outros países. Então, eu tenho alguns incubados que estavam já em casa, reclusos, preocupados com o que aconteceria, isso desde fevereiro, né? Por que eu estou comentando isso? Porque foi o que todos nós vivemos. Então, eu fico em casa, Christian fica em casa, a Aline fica em casa, a Bia fica em casa. Em algum momento a gente se fala e fala, gente, e aí, vamos ficar em casa? Né? Vamos fazer alguma coisa? Então, esse movimento já estava acontecendo mesmo antes da gente realmente fechar tudo, né? E aí alguns incubados, né, se falaram, né, começaram a juntar, igual abrir a carteira e ver quanto tem de dinheiro ali na carteira, tipo, quanto você tem. Então, eles fizeram isso, mas olhando para os seus recursos de equipamentos, pessoas e know-how também, conhecimento e até conexões, isso foi muito importante. E pensaram assim, falaram, vamos fazer
se a gente conseguisse, e o ideal é também, a gente precisa ter o conhecimento para entender qual é o principal método de fazer a detecção do vírus, isso no mundo, né? Quais são as metodologias? Uma metodologia americana, outra metodologia alemã, fulano que eu conheço está fazendo já um estudo da alemã, o outro está fazendo da americana, que a gente poderia fazer a mesma coisa, tal. Legal, então a gente consegue fazer. No outro lado, mas para a gente fazer o teste, eu preciso de uma máquina de PCR, né? Pô, tem uma máquina de PCR ali na empresa X. Mas por que tem essa máquina? Porque ela fazia e deve continuar fazendo análises, né, genéticas utilizando a máquina de PCR. Legal. É uma máquina ok, não é? Cara, é uma máquina muito boa. A capacidade dela era já muito boa. Então, não precisava mexer nisso. Quem vai trabalhar lá? Né? Então, para analisar os testes de Ribeirão todo, a gente precisa de um contingente bacana de pessoal, um número bom. Fizemos um chamamento de voluntários, né? Quem queria conhecer um pouquinho mais de como era o ambiente de laboratório, ou que já tinha trabalhado em laboratório, e que queria também aplicar seus conhecimentos. Então, nós tivemos mais de 120 interessados em fazer parte do laboratório, e isso voluntariamente, né, no primeiro momento, voluntariamente. E os recursos, de onde vem? Doação. Também, aí as conexões fazem muito sentido. Nós tivemos doação de Tribunal de Justiça, tivemos recursos até de delação, né? Os recursos de delação, eles ficam, sim, como se fossem carteiras para cada esfera da justiça, e eles vão concedendo esses recursos conforme eles identificam essa condição social, essa condição de enfrentamento, nesse caso de uma pandemia, né? Então, a gente recebeu recursos também dali, e um fator que foi muito importante foi a nossa relação com a própria Secretaria de Saúde do município. Então, nosso presidente, ele é hoje também o secretário da Saúde de Ribeirão Preto, e ele conseguia, de uma forma muito transparente e tranquila, ele conseguia, muitas vezes, entender os processos, tanto de um lado quanto do outro, né? Presidente da FIPASE ou do Parque Tecnológico? Presidente da FIPASE. Presidente da FIPASE. Da FIPASE. Então, isso foi muito bom, isso foi fundamental. Nosso papel era fazer com que as empresas conseguissem se falar, o papel dele era identificar os processos e ver como isso poderia ser feito por meio de uma interação. Houve, claro, como tudo nessa vida, né, Aline? Tudo nessa vida hoje tem métricas, eu falo com a Aline especificamente porque uma das coisas que a gente viu de mais avançado no mundo é a forma com que as catapults, e aí eu imagino que não só elas, mas todo o sistema de inovação do Reino Unido haja da mesma maneira, mas todo pautado em métricas, e um negócio muito, muito interessante. Mas a gente teve também que dimensionar. Então, olha, quanto que a gente vai atender, né? No primeiro momento, a gente se propôs a atender 5 mil testes. Hoje já está em 25, se eu não me engano, 25 mil. Para uma população de Ribeirão Preto, é um contingente bacana, né? Mas, claro, sozinho não ia adiantar, tinha que estar aderido ao que a secretaria vem fazendo. Ela mesma faz o transporte das amostras para o Supera, né? Então, a coisa tomou corpo. E aí essas empresas, obviamente, continuaram trabalhando, e outras estavam já fazendo seus processos de P&D, talvez tenham parado ali uma semana, 2, mas depois já falaram, o ambiente de vocês é tranquilo, é seguro. Nós, com certeza, tivemos todas as precauções, tomamos as precauções para que fosse um ambiente realmente pudesse não contaminar as pessoas e não aglomerar também. Isso é uma coisa interessante, até de quem trabalhou no projeto executivo dos prédios, né, Aline? Então, a gente tem uma condição realmente privilegiada ali, e é por isso que a gente hoje olha assim, com muito carinho para tudo que foi feito. Algumas empresas deixaram o nosso ambiente, acho que foram 8 empresas que já saíram, né? Mas, por outro lado, a gente continuou fazendo as coisas. Então, tem o processo de seleção de empresas, outras 12 já começam esse semestre.
eu tenho uma outra situação que é o centro de negócios, com outras 7 empresas. Tem uma empresa da Argentina sendo atendida também. Então, a gente vai fazendo, vamos fazendo o nosso, né, vendo como a gente melhora os processos para atender a nova realidade, né, mas a gente não para e aí a coisa vem avançando. Muito bem. Aline, conta para... você ia falar mais alguma coisa, ia complementar aquilo que você tinha falado? Na verdade, acho que é muito interessante essa fala do Saulo, porque a gente está fazendo um trabalho de pesquisa olhando por que determinadas regiões estão se dando melhor nessa resposta a essa crise gerada pelo coronavírus do que outras. E a ideia, pelo que a gente tem observado, são esses ecossistemas de inovação fortes. Quando você tem um ecossistema de inovação, não dá para ser só algo específico, uma incubadora só. Porque o Super não é só uma incubadora. Quando o Saulo fala, você viu o Saulo falando, ele disse que o presidente da FIPASE, ele é também tem relação com a Secretaria de Saúde. Também secretário da Saúde. Secretária da Saúde, olha que interessante. Então, se você olhar, você tem o governo, um parque que está dentro da universidade, você tem as empresas, então você começa a criar o Triple Helix, a fundação do Triple Helix são academia, empresas e universidades, você tem a sociedade que contribuiu também com as doações para o Superação poder funcionar. Então você tem todos esses ambientes, eles estão pautados, eles estão sobre cresceram dentro de um contexto onde a Triple Helix foi sempre valorizada, foi sempre estimulada. E me parece que é isso que está fazendo a diferença. Então, isso que eu vejo que faz a diferença, não só quando a gente fala desse ambiente de inovação, que tem um espaço físico, mas também um ambiente de inovação que pode ser um cluster de empresas, onde ali você tem uma governança, né? Olha a importância da governança nesse momento. Porque não adianta você ter dinheiro e não ter as competências, mas não adianta ter a competência e não ter uma influência política que possa te garantir uma permanência de recursos públicos, que te permite sobreviver durante um certo tempo, e também não adianta ter tudo isso e não ter empresa, né? Não ter uma base empresarial que te permita crescer. Então, se você não tem uma grande empresa que possa ter um desafio e possa comprar dessa pequena, ou se você não tem um governo que possa trabalhar junto com as empresas para criar uma legislação adequada, né? Eu lembro bem quando a gente estava no parque, a discussão sobre os 2% do ISS, isso há muito tempo atrás, Saulo, nem lembra, não fala quanto tempo atrás. Mas quando o Saulo falava, né, sobre os prédios, quando a gente foi desenhar os prédios, esses 2 prédios que hoje estão construídos, quando a gente foi desenhar lá atrás, junto com a Gessiane, que também é uma professora que a gente sempre trabalhou em conjunto, professora da USP, hoje vice-diretora da Agência USP de Inovação, trabalhava nesse projeto. Vice-coordenadora. Vice-coordenadora, obrigada. Coordenadora da Agência USP, quando ela trabalhava no projeto e já tentava unir juntar esse ecossistema, porque sem ele, eu sinto, mas não existe, a inovação ela não se dá sozinha, né? A inovação ela não se dá sozinha porque uma empresa grande, muito estruturada, muito engessada, vai ser muito difícil dela conseguir desenvolver produtos que sejam flexíveis, rápidos de serem entregues, porque ela já tem uma estrutura muito fixa. Empresas como aquelas que o Saulo trabalha, né, que são rápidas, estruturas móveis, conseguem recursos de uma outra forma, tem uma outra cultura, então essas, dentro do ecossistema, tá vendo? Não adianta também só ter essas empresas, se você não tem essas empresas maiores também que possam comprar, ou que possam serem fornecedores dessas outras empresas menores também. Então, a gente tem que ter uma série a rede ela tem que funcionar. Então, acho que essa é a diferença de locais, onde a gente consegue fazer uma recuperação boa depois de um choque como esse, né? E em locais que vão ainda ficar parados por um bom tempo. A capacidade de se construir, de se fomentar e de fazer crescer esse ecossistema de inovação, que são todos esses agentes que eles participam do processo, desde a hora do nascimento de uma ideia, da seleção dessas ideias, do fomento dessas ideias até a comercialização do produto final para quem quer que seja, a distribuição e recebimento de dinheiro, porque a inovação fatura, quando a empresa fatura, ela
com algo que seja diferente para ela, para o mercado, ela acaba inovando, dentro das muitas definições que a gente tem. Mas sem o ecossistema, pelo que a gente está vendo aqui, não sei a experiência em outros espaços, mas pelo que a gente está vendo aqui, sem esse ecossistema de inovação forte, esforços pontuais dão resultado, mas não vão ter tanto resultado como uma política um pouco mais sistêmica. Muito bem. Aline, é o seguinte, continuando aí um pouquinho da conversa que a gente estava tendo nos bastidores, né, que a gente estava trocando figurinhas, a gente se expõe um pouquinho mais, afinal estamos entre amigos, eu tenho um tema mais espinhoso para tratar, é o seguinte, a gente sabe da reverberância, sei lá se existe essa palavra, do ressurgimento de uma onda conservadora ao redor do mundo, né? E os conservadores, de certa forma, estão aí hoje ocupando posições de poder no nosso mundo ocidental. E eu enxergo um pouquinho que algumas coisas que nós trazemos na cultura de inovação se chocam com algumas ideias das políticas mais conservadoras, né? A gente pode ver, por exemplo, o próprio programa espacial americano, ali na saída dos anos 70 para os anos 80, foi praticamente modificado em termos de investimento, de inovação, por conta dessa onda. A gente vai ver o surgimento de uma participação privada retrazendo toda essa inovação que vem ali com um retorno das ideias mais liberais. No Brasil a gente usa liberal com outro sentido, tá? Mas as ideias mais liberais ao redor do mundo, e agora a gente está numa nova onda conservadora. Para vocês que diretamente se relacionam com instâncias públicas de fomento de projetos inovadores, como vocês veem o futuro da inovação frente a essa onda que, como a gente comentou, como a própria Aline disse, parece que não vai acabar agora, vai ter mais coisa aí para frente. Como é que vocês veem isso, começando pela Aline? Olha só, Christian, primeiro eu falo sobre não vai acabar agora. Eu tenho uma conversa, há bastante tempo eu tenho uma conversa com a professora Carlota Pérez, uma das economistas mais reconhecidas mundialmente por falar sobre trocas de paradigmas tecnológicos, né? E ela fala que antes de 2023 a gente não tem um mundo voltando ao normal. Então, tem essa ideia na minha cabeça. Antes de 2023 o mundo ainda vai ficar nessa onda, vai e volta de reajuste. Enfim, é uma infelicidade, né? Um retrocesso infeliz isso no mundo, mas isso é um modelo que foi estabelecido, você imagina, nos Estados Unidos, e aí o mundo começa a comprar modelos, e modelos que politicamente são teoricamente aceitáveis, teoricamente, porque, como a gente estava falando, né, antes, como eu estava falando com vocês, muitas vezes parece que não há opção, e aí se não há opção, a outra é com qual eu fico. Então, eu não posso também achar que as pessoas optaram por determinada coisa porque elas... Eu sei que você talvez tenha uma ideia diferente de mim, mas se elas optaram por determinada linha, é porque elas achavam que a outra era muito ruim. Ou que não atingia aquilo que elas tinham como objetivo ou não as representava. Então, eu acho que vai ser um momento... era necessário, depois de um tempo de políticas, vou falar no Brasil, né, complicado, e vai demorar ainda para ser revertido. Agora, e o impacto disso para a inovação? Você acha que a gente vai voltar àquele modelo de, olha, vamos voltar para dentro da caixinha e investir em coisas que a gente já sabe que é efetivo, ou seja, fundo perdido para inovação científica, esquece, vamos ser mais conservadores, porque o conservadorismo traz esse tipo de pensamento também, pelo menos já trouxe em outros momentos. Como é que você acha que vai ficar aquela pesquisa de ponta? Não, aqui na Inglaterra é um pouco diferente, né? Já existe uma cultura de pesquisa de longa data, você tem pesquisadores de ponta em muitas áreas, grupos de pesquisa muito sérios, e tanto que vocês viram que o próprio Boris Johnson, o primeiro-ministro inglês, ele tinha uma política até quando ele recebeu os dados da pesquisa de Oxford, que mostrava, olha, meu caro, se tu não tomares uma medida de quarentena neste país, vai morrer 500 mil de pessoas aqui. Então, quando ele recebeu isso, a sociedade vai pressionar muito, porque a sociedade entende
ela não é uma sociedade que fala, será que isso é verdade ou não? Não, ela entende, não, vai morrer mesmo. Acho que isso é uma questão importante. A convicção da população em que dados científicos são verdadeiros, né? Assim, que quando a gente vê a Terra da estação internacional, espacial internacional, a gente vê a Terra. Inclusive, o nosso ministro de Ciência teve lá nessa estação, né, Ciência e Tecnologia, ele teve lá nessa estação e ele convive lá com alguns ministros que acham que a Terra é flat, mas tudo bem. Eu acho que quando existe uma base na população, uma consciência na população de que a ciência realmente, aquilo que eles estão observando é real, é verdade, que não é uma historinha contada, então isso faz muito mal, né? Uma política que leva você a acreditar diferente. Mas, enfim, então, como essa população aqui acredita nos dados que foram passados, então a universidade chegou para ele mudou a posição. É importante isso, apesar de ter mudado muito tarde, tá? E agora existe uma discussão aqui na Inglaterra sobre quão tarde ele adotou determinadas políticas que levaram a Inglaterra a ficar como ficou em número de mortos e contaminados, o número que se tem hoje. Mas ele mudou a partir de uma projeção científica que foi apresentada. Então, isso é importante. Agora, e aqui na Inglaterra, óbvio que os fundos destinados à pesquisa vão ser muito mais difíceis de serem simplesmente cessar com eles ou impedir que eles sejam aplicados em pesquisa, porque você tem uma sociedade que vai cobrar muito mais. Você tem uma universidade, Oxford, Cambridge, que estão já acostumadas a isso e que lideram aí o mundo de pesquisa, lideram a pesquisa no mundo, quer dizer, são pesquisas extremamente relevantes, e que a Oxford, então, portanto, está trabalhando com a vacina junto com a AstraZeneca, então, que mostra quão é relevante a pesquisa nessa área. Não só nessa área, mas em outros. Por exemplo, eu trabalho com a área de economia e administração, mais específico com a área de inovação, gestão da inovação. Então, vai ter recursos para isso, ainda existem os editais para isso. Então, acho que aqui menos. Mas existe o risco, por exemplo, de uma nova reeleição Trump nos Estados Unidos e ainda uma polarização ainda maior política nos próximos anos e talvez uma polarização maior ainda na discussão daquilo do que é real ou do que não é real, daquilo que se possa ser acreditado. E aí isso vai ter impacto enorme no financiamento de empresas que têm aí, talvez, temas um pouco mais, digamos, combatíveis, né? Vai trabalhar genética, vai trabalhar a questão de embriões humanos, melhoramento genético de humanos, vai trabalhar questões biotech, né? No caso do Saulo pode falar um pouquinho quanto isso pode impactar o próprio ecossistema dele. Então, você vê E agora, com a Inglaterra saindo da comunidade, a Inglaterra não é uma produtora, né? Ela oferece serviços, mas vai ficar tudo muito caro. Então, essa questão também de elevar a produtividade, e olha só, inovação para elevar a produtividade. A gente não está nem falando de inovação para combater uma China, combater inovações que vão vir da China, porque agora a China não é só mais cópia, a China é inovação. A China tem uma lei de qualidade que vai sendo aplicada há um tempo, que os produtos chineses já vêm melhorando há muito tempo. Então, a gente tem que os mercados não estão se apercebendo disso, quer dizer, talvez estão, mas a política está muito longe ainda de discutir uma China realmente inovadora e que vai enfrentar os produtos com preço muito baixo. Enfim, a questão aqui, eu rezo para que a gente saia dessa onda conservadora. Tenho mais esperança, tenho menos receio do que no Brasil, porque ainda vejo que, infelizmente, existem terraplanistas no mundo hoje, e imagina discutir a possibilidade de qualquer tipo de pesquisa de ponta que envolve questões éticas. Então, acredito que seria barrado. Acho que aqui, ainda, por enquanto, vamos ver o que acontece depois do Brexit, por enquanto, ainda temos a chance delas serem realizadas. Puxa vida. E Saulo, você é o cara que hoje está mais conectado com a questão governamental brasileira, você está numa instância municipal, mas de relacionamento direto com outras instâncias, tanto estadual quanto federal. Como é que você está vendo esse imbróglio aí de dúvida de resultados científicos, dúvida de mapa de satélite, dúvida sobre o formato do planeta? Como é que você está vendo tudo isso em termos de impacto para a pesquisa científica, que de alguma forma
esteja ali presente no seu cotidiano de gestor de empresa, de incubadora de base tecnológica? Isso, eu acho que a Aline respondeu muito bem, assim, quando ela coloca o caráter mais de perpetuidade, não sei se essa é a melhor palavra, mas traz esse caráter mais de permanência em relação àquilo que está sendo feito no Reino Unido, né? Não vou nem falar da Inglaterra, vamos colocar o Reino Unido como um todo. Comentei antes até também nos bastidores que eu tinha feito 3 passagens pela Inglaterra em anos anteriores, mas anos seguidos, assim, e foi participando de um programa de inovação lá, né, promovido por uma instituição que faz parte desse sistema de inovação do Reino Unido, e a seriedade com que eles enxergam a coisa, ela é ímpar, né. Ali eu participava como representante do Superapark, participando desse programa de inovação quanto a políticas, né, então, como se fazer o desenho de novos projetos, de projetos inovadores, como apoiar as empresas, era mais ou menos essa nossa seara, e eu fazia parte de um grupo de brasileiros que estava lá, né, e eles têm uma condição muito interessante de apresentar o sistema de inovação do Reino Unido coeso, unido, claro, cada um com sua particularidade, mas eles apresentam de uma maneira que eles querem se conectar conosco. Acho que essa é uma primeira condição. A gente, às vezes, não percebe tanto isso aqui. A gente ainda, o brasileiro, né, até mesmo quando a gente está discutindo a aliança, com qual empresa ou qual país a gente vai fazer uma parceria para que a vacina também possa ser oferecida para a nossa população. A gente está fazendo ainda muito juízo de valor, sabe? A gente está se apegando a algumas coisas que são puro preconceito, né? E não deveria ser assim, né? É o contrário, você tem que ter grupos de estudo que pesquisam aquilo há anos, né? E até outro dia eu vi o segundo brasileiro que participou muito do grupo que está à frente da vacina de Oxford, né? Então esse segundo está aqui no Brasil desde 2018, mas eu vi o primeiro que eu vi, ele continua lá no grupo. E claro, para você poder ter uma resposta rápida, você tem que ter uma manutenção da sua ação, né, da sua política ali. O que a gente acaba percebendo aqui, a gente tem, claro, excelentes instituições, eu não contei isso, mas a própria iniciativa de testagem no Supera agora tem o apoio da própria Fiocruz, né, então isso é super interessante, novo também, mais um elemento aí dessa tríplice hélice, né, que a Aline comentou também. Então, os insumos, o equipamento, tem muita coisa que agora é também da Fiocruz, e eles cederam para que a gente pudesse fazer os testes ali, então isso é vanguarda. Então, tipo, mas são poucos exemplos, né? Então, você pega um contexto em que a gente viveu, sei lá, alguns 15 anos atrás, de apoio às iniciativas, e a gente nem falava de startup, a gente falava de empresas de base tecnológica, de empresas nascentes, de apoio ao pesquisador, muitas vezes, né, era isso que nós discutíamos, e ali nós tínhamos uma fonte de recursos interessante, né, claro que... Inclusive a fundo perdido, eu me lembro bem que sobrava recursos, faltavam projetos. Faltavam bons projetos. E aí, assim, quando a gente pensa numa incubadora, numa aceleradora, no ambiente, faz muito sentido você desenvolver programas em que você capacite os pesquisadores para que eles possam acessar esses recursos, né? Porque aí você está alimentando toda essa dinâmica. Então, faz muito sentido isso. Em muitos momentos que a gente acabou presenciando foi o contrário. Então, o que está acontecendo? Determinada ação ela vai ser descontinuada. Determinada ação ela não tem mais recursos. Os recursos dessa ação estão sendo direcionados para uma outra área. Ou então você passa a ter que provar que o seu programa é melhor do que discussões e discussões que foram colocadas em prática, não só no âmbito de inovação, assim, quando a gente fala de fontes de recurso, mas em N outras, né? Por outro lado, a gente avançou bastante, a gente tem um marco de ciência e tecnologia, a gente tem uma lei de inovação, que é de 2004, que vem sendo avançada,
A gente tem até o governo olhando para as startups de uma maneira diferente, como fomentadora de novas tecnologias, né? Os próprios ambientes de inovação, por vezes, também são vistos com carinho, né? O próprio ministro Marcos Pontes, ele esteve também aqui, né, e adorou, né, ele esteve no momento anterior à pandemia, mas ele adorou o que viu quando a gente pôde apresentar um pouquinho das tecnologias. Então, a gente percebe que há movimentos interessantes, mas, ao mesmo tempo, a falta de continuidade atrapalha muito. Agora, o que vai acontecer depois disso? Porque a gente não... Tudo bem, estamos olhando pelo lado público e político, mas tem todo um ambiente de negócios que está em adequação, que está em mudança, né, que está aprendendo a trabalhar com o trabalho remotamente, que está vendo, por exemplo, não sei se já é a realidade, mas algumas empresas de tecnologia da informação, né, elas tinham todo um contexto de contratar o pessoal, de treinar, de estar com eles ali por anos. Hoje, sinceramente, como ela está também aprendendo a lidar com o trabalho remoto, ela pode contratar um desenvolvedor que está né, na Bielorrússia lá, né, e tranquilamente isso acontece, né, porque muitas vezes também ele está só preocupado com o seu desenvolvimento, tudo bem, a gente também privilegia isso. É o novo normal, né, Saulo? Hoje a gente não depende mais do espaço físico. Agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa econometrista preferida, que é a Beatriz. Bia, você tem alguma pergunta daquelas capciosas que envolvam fórmulas e cálculos para os nossos queridos convidados hoje? Não, Beatriz, não, começa com esse negócio de Beatriz, tá minha mãe só usa Beatriz quando ela tá brava. Bia, então, eu tô bravo com o Marcelo, que não apareceu até agora. Isso. O Marcelo Bufa, vocês não o conhecem, não os conheceram, né? Mas o Marcelo, ele ia abordar essas questões políticas que eu perguntei para vocês. Mas diga lá, Bia, o que você tem aí para eles? Então, eu não tenho fórmula nenhuma, porque eu gosto muito dos dois, então, por isso, eu vou evitar essas coisas todas. Mas o que eu queria saber é o seguinte, galera. Vocês falaram bastante aí dessa necessidade que a gente tem do conhecimento, de ter um ambiente de inovação maduro, o possível, para que a gente possa relacionar as capacidades de cada um dos devidos agentes. E aí eu queria saber o seguinte, e esse povo agora, dessas novas gerações, que são bem mais ativas nessa busca por um desenvolvimento, que são criativos e gostam de buscar fontes de inovação cada vez mais intensas, e esse pessoal, vocês acham que eles vão ter mais facilidade em se desenvolver e em participar desse ambiente de inovação a partir desses próximos episódios via fim da pandemia, quando é que ela for acabar, ou não? Com vocês aí, gente. Vocês escolham que... Bom, vocês que falam. Bom, a gente estava conversando hoje, né, Bia? Hoje à tarde, um pouco batendo um papo, contando umas histórias. Contei umas histórias tuas, eu Sal. Não sabia disso. Já para alegrar aí o programa, já tinha contado umas histórias tuas. E aí, mas o trabalho, então, assim, a readequação do trabalho, eu acho que para todo mundo que já nasceu na época da internet, que está ligada à internet, é muito mais fácil, né? Trabalhar remotamente, a produção também acontece remotamente, talvez não da mesma forma, mas se a gente não tiver métrica, né, não necessariamente da mesma forma, mas é mais natural, eu acho que é muito mais natural. Mas eu ainda acredito que os mesmos problemas que o Saulo deve enfrentar, e depois ele pode comentar sobre isso, se é verdade ou não, eu acredito que esses problemas, esses desafios que essas pessoas, mesmo que criativas, tecnicamente desenvolvidas, que elas vão ter ao estabelecer negócios, elas vão continuar. Porque uma coisa é você ter toda a metodologia de desenvolvimento de determinado produto ou determinado serviço. Uma outra coisa é transformar
todo esse pacote em algo que seja absorvido pelo mercado, que tenha demanda, ou cuja demanda é uma demanda latente, mas que ela possa ser estimulada. Então, eu acredito que vai continuar o problema em se transformar, em se dar suporte para que essas pessoas, dessas gerações mais recentes, nós, né? A gente não pode falar que a gente não... Tudo bem, uma geração um pouquinho mais nova que a gente, ok, já entendi. Mas, pelo sorriso de todos, já entendi. Mas, entendo que o trabalho é mais fácil, o trabalho remoto, mas não retira vários dos mesmos obstáculos encontrados pelos empreendedores, cujo conhecimento técnico era muito grande, mas cujo conhecimento de negócios, cujo conhecimento de mercado, de entrega, de canais, do valor a ser entregue ao cliente, né, esse nome, cliente, consumidor do produto, o cliente daquela empresa, ainda vai acontecer. E por isso, e nesse sentido, o que é mais um desafio ainda para as incubadoras de ambientes, eu acredito que essa entrega, e aí, Saulo, você pode comentar para a gente como é que vai se dar essa entrega, então, dessa competência em se criar negócios a partir de um conhecimento tão bacana, né? Mas como é que vai acontecer, então, essa internalização dessas pessoas, desse conhecimento de negócios? Como é que a gente vai, então, conseguir isso? Aqui, o que nós estamos fazendo é entregando esse programa de intervenção em pequenas empresas de forma virtual, de uma forma mais sistêmica, provendo desde da metodologia, no nosso caso, né, desde a metodologia, o que é a criação de, como você se entende enquanto empresa dentro da trajetória de inovação, em que momento você está, qual é o seu principal objetivo, o seu principal desafio para a próxima etapa que você quer passar. Então, você está lá explorando a ideia, mas você quer desenvolver o produto, você quer comercializar, onde você está. Então, a gente tem uma metodologia para que as empresas reflitam sobre que momento elas estão. Empresas bem pequenininhas, tá? Não estou falando de empresa grande, não. Serve para uma empresa grande? Serve. Mas no nosso caso aqui é de empresa bem pequenininha mesmo. Pode ser de 1 a 10 pessoas, a gente tem de 15 a 20, até 250, mas normalmente a empresa é bem pequenininha. São só os founders mesmo das empresas. Então, a ideia é entregar essa metodologia que tem desde o comecinho até o coaching para que eles possam se estruturar o plano de inovação até a busca de parcerias, né? Alguém que auxilie fazer um matchmaking, quer seja dentro da universidade, buscando tecnologias, competências, equipamentos, espaços, até junto a uma grande empresa, caso haja necessidade para comercialização, distribuição, ou o governo buscando recursos, ou investidores privados. Então, a ideia, nesse momento aqui, para auxiliar essas pessoas que tenham, mesmo essa capacidade técnica absurda, mas que ainda no que tem de negócios, ainda a gente vê que é necessário todo esse suporte, e o nosso desafio é de entregar isso online. Aí eu não sei, Saulo, a tua experiência aí. Eu queria só complementar, Lili. Eu sou otimista quanto a essa retomada. Eu acho que em poucas situações, pensando na humanidade, a gente teve situações em que todos passaram por aquele mesmo fenômeno, né? Então, até quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, etc., que foi um evento para todo mundo, mas em alguns lugares isso ficou um pouco mais restrito e tal. No nosso caso, não. No nosso caso, é todo mundo, né? Todo mundo ficou em casa, todo mundo teve alguém que passou pela doença, o desconhecimento da doença, o aprendizado também. No contexto de humanidade, eu acho que a gente está muito... a gente desenvolveu talvez um pouquinho mais de empatia, ou claro que há exceções, né? Mas a gente... acho que avança enquanto humanidade, e a possibilidade até de retomada conjunta, eu acho que ela também tem essa tônica. Também vejo que interessante, né, quando a gente pega a própria Aline descrevendo como ela, no primeiro momento, desenha esse programa de intervenção, mas que no segundo momento ela precisa adaptar esse programa para que ele seja virtual e atenda remotamente as pessoas, é uma adequação, mas é também uma abertura, né? Então, se ela fosse
se ela estivesse firme no sentido assim, endurecida em relação às suas propostas, ela não teria feito movimentos, né, de ir para o virtual também. No nosso caso, eu acho que é a mesma coisa. A gente não sabe muito bem o que vai fazer, não, sabe? A gente vai vendo meio que cada dia diferente. A gente imagina ter um ambiente educacional, né? Comparando ali as nossas salas de aula. Os alunos têm que ficar a uma distância de, no mínimo, 4 metros um do outro, ou 5, ou 6, sei lá quanto, né? Ou então vamos fazer revezamento de alunos. Tudo bem, podem até parecer medidas arbitrárias ou estranhas, mas são medidas que estão sendo pensadas para buscar uma retomada. Lá na Supera, eu vejo que alguns estão buscando, né, que não são dali, mas que querem retomar, querem fazer alguma coisa, e aí eu tô aqui, cara, eu posso até permitir, no sentido de instituição, eu posso permitir a retomada, mas eu tenho sempre que garantir as condições de segurança para essas pessoas. E aí que a tecnologia nos ajude. Então, hoje a gente tem condição de saber quantas pessoas estarão ali naquele lugar, naquele período, por exemplo. Faz ali um check-in, né, e eu sei que nós 4 estaremos cada um em uma mesa trabalhando naquele dia, naquele momento. À tarde podem ser outras pessoas, à noite podem ser outras. Colocar cada vez mais a tecnologia a nosso favor para que o ambiente também possa ser seguro, né? E uma coisa que você falou, Bia, foi a questão também do nosso jovem, né? Nosso jovem que precisa, claro, sempre para mim, na incubadora, é um elemento de propulsão, né? Ele que, de motivação e de propulsão. Se a gente não estiver trabalhando com o jovem ali, alguma coisa está errada, porque, tipo, a incubadora, a aceleradora, o ambiente de inovação, ele fala muito essa linguagem, né? Tem um pouco de descoberta, tem um pouco de desenvolvimento, então faz muito sentido. Um componente que eu trago, né, eu não contei isso, mas a gente teve no primeiro momento voluntário e depois nós fizemos um processo de bolsista, né? E um processo de bolsista para essa área, para mim, a minha concepção limitada, seria de poucos candidatos, né? Tudo bem, eu tinha 100 voluntários ali, mas né, não imaginei que pudessem ter muitos candidatos à bolsa. Eu tive, sem brincadeira, quase 500 candidatos, né, quase 500 candidatos. Isso tendo que fazer um processo de seleção em meio à pandemia, com tudo virtual acontecendo, e muitas vezes eles se deparando pela primeira vez com um processo em que a entrevista é remota, né? Então, até então, sempre foi uma entrevista presencial, que a prova, né, teórica, ela não era sentado numa carteira, mas sim por meio de uma plataforma de internet, né? Então, claro, foi o caos na Terra para gerir tudo isso, mas eles estão aprendendo, e acho que a condição de aprender e de se adaptar é ímpar, né, quando a gente fala dos jovens, também num contexto em que o próprio índice de desemprego explodiu, né? Então, quando isso acontece, a gente às vezes percebe alguns reflexos até das pessoas buscando empreender, e aí, no nosso caso, Aline e meu, a gente vai fazer o processo de olhar para aquilo que ele está propondo de empreendimento, tentar ajudar no sentido de capacitar e desenvolver competências que façam sentido para aquilo que ele quer realizar, e outras vezes dizendo, olha, cara, você está buscando empreender simplesmente com uma resposta ao seu desemprego, mas infelizmente não vai dar certo para você nesse momento, né? Então, são processos de adaptação, processos de crescimento que eu acho que são fundamentais para todo mundo, mas eu, nesse caso, sou bem otimista. O Saulo, ele é sempre muito otimista. Quem conhece o Saulo sabe que, além de ser uma pessoa maravilhosa, que se qualifica pelas relações sociais, eu não conheço uma pessoa que falasse assim, pô, o Saulo foi hostil comigo. Imagina, é mais fácil, né, o dirigente do nosso país ser uma pessoa educada com você do que o Saulo hostil, né? O Saulo é um cara au concurso, todo mundo sabe que o Saulo é um cara muito gentil e otimista. Mas você não sabe, no nosso papel, né, Aline, muitas vezes a gente precisa não ser hostil, mas a gente precisa falar, cara, legal o que você está propondo aí de projeto, mas
Se prepare um pouco mais, faça um pouco melhor. Eu conheço essa sua conversinha de longa data. Ele consegue fazer o cara sair dali negado sem ter a percepção de que foi ele que tomou essa decisão. O Saulo é um cara... E ainda é uma verdade ainda. Exatamente. Saulo, eu vou te falar, ele é o cara para essas relações sociais. Aline, muito obrigado pela presença. Saulo, também muito obrigado. A Aline se dispôs aqui a ficar até mais tarde aí conversando com a gente. Obrigado mesmo. Adorei a conversa que nós tivemos. A cada programa, eu não sei se a Bia se sente assim, a cada programa eu que era uma pessoa bastante ciente das minhas capacidades cognitivas, me sinto mais burro quando vejo a qualidade técnica desses meus amigos que vêm aqui para o programa. Os caras estão voando realmente. O Saulo sempre voa ali também, mas estamos aprendendo muito, né, Bia? Ainda bem, estamos ficando mais inteligentes por osmose digital, né? Exatamente. Muito bem. Pessoal, desculpe interromper, a nossa conversa estava muito boa, quero trazê-los de novo para conversar sobre outros temas que vocês também dominam, em outras versões do programa, mas temos que encerrar, porque temos um cronograma aqui na instituição que mantém o mercado informal. Para todos vocês que nos assistiram, muito obrigado pela participação. Aline e Saulo, meu agradecimento por colocar-nos em suas competidíssimas agendas. Tá? Eu sei que vocês têm muitas atribuições, principalmente nesse período onde estamos trabalhando mais online. É um fenômeno, né? Estamos em casa e trabalhando desde que acordamos até a hora que vamos dormir. Não sei o que aconteceu com a minha vida, era para eu estar descansando, mas estou aqui trabalhando, a gente vai inventando outras coisas e recebendo outras demandas. Muito obrigado, fiquem vocês aí com uma ótima semana, e eu vou pedir para a nossa querida Isabela, que está lá na técnica, provavelmente nos ouvindo, nos tirar do ar. Muito obrigado a todos vocês e ótima semana a todos.